Há dias em que a alma desperta antes do corpo, momentos em que o coração já sente o peso do mundo antes mesmo que o sol apareça. É nesse instante silencioso que o medo tenta falar mais alto, que a incerteza se aproxima como uma sombra. Mas há uma voz que pode atravessar qualquer escuridão, uma voz antiga, firme e cheia de promessa. Hoje, você vai escutar essa voz, não com os ouvidos, mas com o Espírito. É a voz que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontra descanso à sombra do Todo-Poderoso. Essas palavras não são apenas poesia, é um mapa, um caminho que leva à segurança interior, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Esta não é apenas uma oração, é um despertar, uma convocação para lembrar quem você é e em quem pode confiar. Enquanto o mundo corre lá fora, este é o seu refúgio, o momento em que você escolhe começar o dia em paz, sob proteção e propósito. Respire fundo, sinta o peso do ar se tornando leve. Aqui, você não está pedindo por algo distante, está se reconectando com o que sempre esteve dentro de você, a certeza de que não caminha sozinho. O Salmo 91 não é um amuleto nem um pedido de sorte. É uma declaração de fé, uma âncora espiritual que sustenta o espírito mesmo quando as ondas são altas. Ele não promete ausência de tempestades, mas garante abrigo seguro nelas. Prepare-se. Cada palavra que vem a seguir foi escolhida para tocar o centro da sua consciência, para lembrar que a verdadeira segurança não é ausência de perigo, mas presença divina. E quando você se abriga nessa presença, a paz deixa de ser passageira e se torna sua natureza. Você já acordou com a sensação de que o dia começou antes de você estar pronto. O relógio não para, as tarefas esperam, e há um peso invisível que acompanha cada pensamento. Às vezes é o medo do que pode acontecer. Outras vezes é o vazio silencioso de não saber o que vem pela frente. É nesse espaço entre o que sentimos e o que esperamos que a fé precisa se tornar real. Não como ideia, mas como presença viva. Todos nós, em algum momento, buscamos segurança em coisas que não sustentam, nas circunstâncias, nas pessoas, no controle. Mas o Salmo 91 fala de outro tipo de segurança, aquela que nasce quando o coração encontra descanso em algo maior do que si mesmo. Essa segurança não se conquista, se descobre. E a descoberta começa quando paramos de lutar contra o medo e começamos a ouvir o que ele tenta esconder, a necessidade de confiar. Há uma força que habita o silêncio. Quando você se aquieta o suficiente para escutá-la, ela se revela como uma presença constante, uma mão invisível que sustenta. Não importa o tamanho da incerteza, há uma promessa que permanece. Você não está só. A fé não apaga os problemas, mas transforma o modo como você os enxerga. Quando a alma aprende a repousar sob essa sombra de proteção, o caos do mundo perde o poder de dominar o seu interior. E é nesse repouso que nasce uma coragem serena. Não a ausência de medo, mas a decisão de caminhar mesmo com ele, confiando em algo que o ultrapassa. Hoje, antes de seguir com a oração, permita-se sentir essa verdade. Há um refúgio que não pode ser abalado, mesmo quando tudo parece incerto. Ele está tão perto quanto sua próxima respiração. Entre todos os textos que falam sobre fé e proteção, há um que permanece como um farol, o Salmo 91. Ele não é apenas uma sequência de palavras antigas, mas uma arquitetura espiritual construída para tempos de medo e vulnerabilidade. Cada verso foi moldado como um abrigo, um espaço onde a alma cansada encontra descanso e o coração ansioso encontra direção. Este salmo fala sobre confiança absoluta, não como uma fuga da realidade, mas como um estado de consciência. Ele nos recorda que a proteção verdadeira não é estar livre dos perigos, mas estar alinhado com uma presença que transcende o perigo.
O que torna o Salmo 91 tão singular é que ele não promete uma vida sem dor, e sim um caminho de segurança mesmo no meio dela. Quando diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Ele nos convida a mudar de endereço interior. Não mais viver na casa do medo, mas no abrigo da fé. Essa habitação é uma escolha diária. Permanecer onde a mente se inquieta ou habitar onde o espírito encontra paz. Há uma profundidade silenciosa nas palavras deste salmo. Elas não falam apenas de proteção contra ameaças visíveis, mas também contra aquelas invisíveis. Os pensamentos que minam a coragem, os sentimentos que drenam a esperança, as dúvidas que sussurram quando a noite chega. Ele nos ensina que a segurança espiritual não é construída com muros, mas com consciência. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas encontraram refúgio nessas palavras, não porque fossem mágicas, mas porque revelam um princípio eterno. Quando o coração confia, a alma repousa, e quando a alma repousa, o medo perde força. Este é o propósito desta oração, não recitar, mas habitar. Habitar a confiança, a certeza e a presença que o Salmo 91 representa. Hoje, você será guiado a fazer exatamente isso. Transformar o texto em experiência, a promessa em vida. Feche os olhos por um instante. Imagine que o dia está diante de você como um caminho ainda coberto pelo orvalho da manhã. Antes de dar o primeiro passo, você escolhe caminhar sob um abrigo invisível, o abrigo da presença divina. A oração que agora começa não é um pedido, é uma aliança, um pacto silencioso entre o que você acredita e o que deseja viver. Proteção. Diga em voz. Firme. Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Essas palavras são mais do que uma afirmação, é uma mudança de direção interior. Enquanto o mundo oferece ruído, elas oferecem refúgio. Imagine-se envolto por uma luz que não se apaga, uma presença que observa e guarda. Nada pode invadir o espaço onde o coração está ancorado na confiança. A proteção do Salmo 91 é ativa, não passiva. Ela não isola, mas fortalece. Faz com que você caminhe entre tempestades com a serenidade de quem sabe que está guardado. Segurança. Agora, inspire e diga silenciosamente, nada temerei. Não porque o medo não exista, mas porque você aprendeu a não deixá-lo dominar. A segurança nasce do reconhecimento de que há um propósito que sustenta cada passo. Mesmo quando não entende o caminho, o coração confiante sabe que há direção. Este é o segredo da segurança espiritual. Não saber tudo, mas confiar mesmo assim. Paz. Por fim, permita que sua respiração se torne oração. Cada inspiração é um convite à paz. Cada expiração, uma entrega. A paz não é a ausência de movimento, mas a harmonia entre o que você sente e o que acredita. É o equilíbrio entre o que está dentro e o que está fora. Quando você ora com sinceridade, o caos exterior não consegue mais dominar o seu interior. E é nesse instante que a paz deixa de ser uma esperança distante e se torna uma realidade viva. Esses três pilares, proteção, segurança e paz, são os alicerces de um dia guiado pela presença divina. Repita mentalmente: hoje eu escolho habitar no abrigo da confiança, caminhar na segurança da fé e repousar na paz que nada pode roubar. A força de uma oração não está apenas nas palavras, mas no modo como ela transforma o dia de quem a pronuncia. O Salmo 91 não foi escrito para ser apenas recitado, mas vivido. Cada verso é um lembrete de que a fé precisa sair dos lábios e entrar nas atitudes. Quando você desperta e decide habitar nesse abrigo de confiança, o modo como enfrenta o mundo muda. Comece o dia com consciência. Antes de abrir o celular, antes de olhar o relógio, diga em voz serena: hoje eu escolho a paz.
Essa frase simples reorienta sua mente e coloca sua alma no centro do que é essencial. Quando algo tentar roubar sua calma, uma notícia, uma palavra, uma preocupação, repita mentalmente: nada pode me afastar do abrigo onde eu habito. Isso é praticar o Salmo 91 em tempo real. É transformar o texto em experiência. A proteção espiritual não é um escudo contra a vida. É uma postura diante dela. É a coragem de responder com serenidade, mesmo quando tudo parece fora do controle. Quando alguém o irritar, escolha responder com leveza. Quando algo der errado, escolha respirar antes de reagir. Quando o medo tentar dominar, escolha confiar. Cada escolha é uma pequena oração em movimento. Faça da fé um hábito. Encontre 3 momentos do dia para um breve silêncio. Pode ser no caminho ao trabalho, no intervalo de um café ou antes de dormir. Feche os olhos e sinta o que essas palavras significam. Sobe suas asas, encontre o refúgio. É nesse gesto silencioso que a proteção se renova e a segurança se fortalece. Lembre-se, o mundo não se transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando a alma está em paz, o caos perde voz. Quando você se torna consciente da presença que o guarda, até o que parecia ameaça se torna oportunidade de fortalecimento. Agora que a oração foi dita e a fé despertada, permaneça em silêncio por um instante. O que você sente nesse exato momento é o reflexo do abrigo interior que o Salmo 91 descreve. A presença divina não está distante. Ela habita o espaço entre um pensamento e outro, entre um suspiro e o próximo. Quando você reconhece isso, não há mais solidão. Há comunhão. Enquanto muitos procuram segurança no que é passageiro, você aprendeu a encontrá-la no que é eterno. Essa é a sabedoria dos que confiam. Saber que a verdadeira proteção não vem de muros, mas de propósito. Quando o coração está alinhado à presença, tudo o que antes parecia ameaça se transforma em aprendizado. Hoje, ao sair para o mundo, leve essa consciência como um manto invisível sobre si. Cada palavra que disser, cada gesto, cada decisão pode carregar a energia da confiança. A luz que você acendeu neste momento não deve ser guardada, mas compartilhada. Há alguém em algum lugar precisando lembrar que ainda existe refúgio, que sobre o seu caminho desça uma bênção silenciosa, não apenas para afastar o mal, mas para fortalecer o bem. Que sua mente se mantenha desperta, seu coração firme e sua alma tranquila. Que as promessas do Salmo 91 se tornem realidade em cada detalhe do seu dia. E quando a noite chegar, lembre-se, a mesma presença que o guardou ao amanhecer continua ao seu lado no escuro. Você está protegido, seguro e em paz. O que você acabou de viver não é apenas uma oração matinal, mas o início de um novo modo de existir. A cada palavra do Salmo 91, uma porta se abriu dentro de você. Uma porta para a consciência de que a paz não é conquistada, é lembrada, que a proteção não vem de fora, é despertada, e que a fé não se busca, é cultivada todos os dias, no silêncio e na prática. A verdadeira transformação acontece quando o sagrado deixa de ser um momento isolado e se torna um estado de presença. Que esta oração não fique confinada à sua manhã, mas se estenda pelos gestos, pelas conversas e pelas decisões que você tomar ao longo do dia. Que cada passo seja guiado pela serenidade de quem sabe que há propósito até nos caminhos incertos. A vida é um campo aberto onde o medo e a confiança disputam espaço, mas o coração, que aprendeu a repousar sob as asas da presença divina, já sabe qual voz escolher. Você não precisa entender tudo, basta lembrar de onde vem a sua força. A cada respiração, você pode recomeçar. A cada silêncio, você pode reencontrar a paz que o mundo não consegue oferecer. Que esta jornada espiritual continue além destas palavras.
Volte a elas quando sentir o peso do dia. Repita o Salmo 91 quando a incerteza tentar voltar. E, acima de tudo, viva o que aprendeu, com coragem, humildade e consciência. Porque a fé verdadeira não termina na oração, ela começa depois dela. E agora, se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa de luz hoje. Deixe nos comentários uma palavra que represente o que esta oração despertou em você. Pode ser paz, confiança ou refúgio. Assim, você transforma sua experiência em bênção para outros. Inscreva-se para continuar recebendo momentos de reflexão e força espiritual como este. Ative o lembrete, porque cada manhã é uma nova oportunidade de se reconectar com a presença que o guarda e o guia. A presença que o protege é a mesma que o inspira. E quando o coração habita esse abrigo, nenhum medo tem poder de permanecer.